Alguns relatos antigos da história registram que há mais de 2000 anos atrás, um grande terremoto, assim também como uma eclipse solar total, aconteceu nas regiões do Oriente Médio. E foi exatamente assim que a Bíblia registra que foi o dia da morte de Jesus, onde o sol não deu seu brilho e aonde houve esse tremor de terra, confirmando que a natureza estava triste pela morte do justo. A mensagem de hoje é sobre isso, a morte do justo. Você tem um minuto para Deus? No Evangelho de Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 44, diz assim: Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário se rasgou ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: Certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e se afastar. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe observando essas coisas. Esse é o relato que o evangelista Lucas deixou aqui registrado de um dos momentos mais importantes da história da humanidade e do mundo espiritual. De toda a criação é exatamente um momento crucial, porque é o momento final onde Jesus está sendo crucificado, onde ele está ali no madeiro, nos momentos onde já se preparando para a sua morte. E ele registrou que do meio-dia até as 3 horas da tarde houve uma eclipse solar total, ficou como se fosse a noite. Em outra parte se diz que dava até para ver as estrelas, de tão escuro que ficou. E também houve um terremoto no momento em que Jesus entregou o seu espírito, no momento em que Jesus disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E morreu. Então, nesse momento, houve esse terremoto e essa eclipse total solar aconteceu como registro dos evangelhos. E diante de tudo isso, aquele homem romano, centurião, também disse: agora eu sei que este homem era justo, que aqui está morrendo um homem justo. E ele viu também esses acontecimentos e ficou registrado. E as pessoas que estavam ao redor ali também, depois de ter visto tudo isso acontecer, recuaram, batendo no peito, como sabendo que ali era a morte de um inocente. E as mulheres também se afastaram. E o que nós presenciamos aqui, que a natureza declarou a morte de Jesus, que a natureza sofreu também com a morte de Jesus, como registro histórico. E esse registro também foi relatado por outros historiadores para mostrar que isso aconteceu realmente, como marcado a história da humanidade, da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós observamos com tudo isso? Que esse acontecimento crucial da história da humanidade, que dirá do universo, que foi a morte do Senhor Jesus Cristo, a crucificação que aconteceu naquela sexta-feira, que marcou, até hoje se comemora essa paixão de Cristo na sexta-feira, assim como no domingo também a ressurreição da Páscoa, conhecido como um momento muito importante no cristianismo, como uma lembrança histórica no cristianismo. Tudo isso para representar que a morte de Jesus foi uma realidade e que foi registrado pelos fatores e fenômenos da natureza, onde uma eclipse tomou conta do lugar, onde um terremoto abalou também aquela região. Tudo isso para deixar claro que a natureza tinha aceitado, tinha incluído Jesus como realmente o Senhor, o nosso Salvador. Mas diante de todos esses acontecimentos, esses fenômenos, o homem mesmo assim ainda rejeitou o Salvador, ainda não
creu que realmente era o Salvador. E isso ficou registrado para que nós pudéssemos realmente crer que isso aconteceu para marcar não somente a história, mas marcar a nossa vida. Que o justo, o único justo, o justo de Deus, morreu para nos dar a salvação, morreu para nos dar a libertação, morreu para nos tirar da condenação eterna. E hoje, essa é a lembrança, essa semana é a lembrança para que nós possamos viver assim. E eu oro nesse dia para que as pessoas possam realmente passar esse período da Páscoa como um período marcante na sua vida, onde até a natureza registrou esse fenômeno, para que nós possamos realmente continuar na esperança de que o nosso Salvador não somente morreu, mas ressuscitou no domingo para nos dar a salvação. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.